Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos lá para mais uma aula. A gente já gravou uma aula fazendo análise do PET da semana 1. Aí eu prometi para vocês que faria essa aula já na semana passada, mas a escola pediu para a gente poder fazer a avaliação diagnóstica. Então na semana passada eu gravei para vocês um vídeo explicando como fazer a avaliação diagnóstica, né? Lendo, comentando, explicando, igual que eu faço com o PET, eu fiz com a avaliação diagnóstica. Então, essa semana agora a gente volta para os PETs, né? Só que primeiro eu tenho que explicar o conteúdo do PET da semana 1. Então, você já tem um vídeo explicando o PET, agora eu vou colocar o conteúdo. E aí, nas próximas aulas, a gente já vai continuar com o conteúdo da segunda semana e o PET da segunda semana. E aí, segue de maneira linear. Tranquilo? Então, vamos lá. O tema da primeira semana do PET é República Velha Brasileira. Então, vamos só contextualizar. Por que República Velha, né? Lembra lá, o Brasil era colônia de Portugal, então o Brasil dependia do país Portugal, a gente era dependente deles. Em 1822 o Brasil fica independente, então a partir de agora a gente não importa mais com Portugal, sai fora Portugal e aí Brasil fica como um país independente. Nosso primeiro governante foi Dom Pedro I, depois a gente teve um período regencial, entre o período que Dom Pedro I vazou e voltou para Portugal e Dom Pedro II, que era o próximo rei, ele era muito novinho, era criança ainda. Houve esse período chamado período regencial. Durante 10 anos, algumas pessoas vão governar o país, enquanto Dom Pedro II não alcança a maioridade. Assim que ele consegue alcançar, né, até o Congresso vai diminuir a maioridade dele para poder assumir logo, Dom Pedro II assume o poder, né, ele é o segundo imperador do Brasil, a gente já é país, né? Quando a gente chegar em 1889, esse imperador então vai cair, né, ele não vai se sustentar. Tinham 3 coisas que mantinham ele no poder, que era a Igreja Católica, e ele transforma o Brasil num Estado laico. Então ele perde o apoio da Igreja Católica. Os escravos, né, os donos de fazenda, quando liberta, faz a Lei Áurea, que foi a filha de Dom Pedro II que fez a Áurea, ele perde o apoio dos fazendeiros. E o terceiro eram os militares, que ao longo desse período do governo dele vai ter uma guerra muito famosa, chamada Guerra do Paraguai. O Brasil vai juntar Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai sozinho. Quase que o Paraguai ganha, foi por pouco, então esses 3 países conseguiram ganhar. Então ficou demonstrada a fraqueza do exército brasileiro. E o exército não vai conseguir tudo que ele queria com Dom Pedro, então ele vai perder esse apoio. Então esses 3 apoios é o que sustentava Dom Pedro II no poder, ele vai perder esse apoio. Quando ele for perder esse apoio, você pode ver, a Lei Áurea é 1888. Em 1889, um ano depois, ele perde o poder. Então o último dos apoios que ele tinha era os fazendeiros. Quando a filha declarou a Lei Áurea, acabou o apoio e ele acabou perdendo o governo dele. Dom Pedro II já era um cara mais idoso, né? É uma das maiores, é um dos períodos de governo mais longevos da história, né? Ele foi uma das pessoas que governou como rei mais tempo. Ele assumiu o poder muito novinho e vai sair também bastante velho. Se eu não me engano, é só 2 rainhas da Inglaterra, inclusive essa que está aí hoje é uma delas, que tem mais tempo de coroa do que Dom Pedro II. O restante, ele é, se eu não me engano, ele é o terceiro governante mais tempo no cargo. Então, em 1889, Dom Pedro II é retirado do poder, não gerou guerra, o Brasil é muito pacífico, né? A independência do Brasil teve guerras, mas não foram tantas e tão violentas. A gente praticamente pagou 2 milhões de libras para Portugal para comprar a nossa independência, então não teve guerra. E agora vai tirar a monarquia e colocar a república, também não vai ter guerra. Então o Brasil é um país extremamente pacífico, o pessoal não gosta muito de guerra, né? Na Europa é o contrário, tudo tem que lutar. Tudo tem que ter batalha, batida. Agora aqui não, a gente tende a negociar, a conversar o jeitinho brasileiro, né? Fato é que em 1889, Dom Pedro II é tirado do poder e é implantado no Brasil, né? É tirado o império, é tirada a monarquia e é implantado no Brasil a república, ok? E a nossa república é uma república presidencialista. Bom, a gente copiou bastante os Estados Unidos, né? Então, muito do que os Estados Unidos fizeram lá na independência deles e logo que a independência deles aconteceu a proclamação da república, né? Lá já nasceu a república. A gente vai fazer aqui só em 1889. Então, além de ser proclamada a república, a gente vai ser uma federação. O que é isso? Federação é uma junção de estados. Então, por exemplo, o país hoje é junção de Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul. Todos esses estados do Brasil se juntam e formam um país que a gente chama de Brasil, ok? A diferença que faz isso? No período do Império, lá de Pedro I e Pedro II,
era um país que fazia os estados. Agora são os estados que fazem um país. Que diferença que faz? Muita diferença. Porque nesse caso, os estados têm mais poder. Então, antes era o imperador, Dom Pedro I, que falava: "Ô, súdito, você vai..." Entendeu? Então, ele era o poderzão. Ele chegava e mandava e você fazia. Agora, existe um presidente, no caso hoje é o Bolsonaro, mas existe também o governador, e esse governador tem poder. Ele não pode ir contra o presidente, mas ele pode fazer coisas que ele não podia fazer antes. Por exemplo, o estado de Minas Gerais tem uma Constituição. Então a lei diz que a Constituição de Minas Gerais não pode ir contra a Constituição do Brasil. Mas se algo que Minas Gerais quiser fazer que não diz que não pode fazer na Constituição, ele pode fazer. Então, naquele período, por exemplo, eles podiam criar exércitos. Então o estado de Minas Gerais podia criar um exército próprio, porque a Constituição não negava isso. Antes não podia. Outra coisa, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, podem ter a sua justiça própria. Então tem os tribunais em Minas Gerais, embora tenha lá o Supremo Tribunal Federal em Brasília, você pode ter esses juízes do próprio estado, para as coisas serem resolvidas aqui, não tem que mandar tudo para Brasília. Quando a coisa fica muito complicadinha, aí você manda para Brasília. Mas do contrário, o próprio estado resolve. Isso é poder. Outra coisa, hoje não pode mais, mas naquela época, quando foi proclamada a República, o Estado podia fazer empréstimo. O Estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, podia pegar empréstimo com um país da Europa. Hoje não pode mais. Quem só pode pegar empréstimo é o país. Agora, naquela época, cada Estado poderia pegar um empréstimo no outro país para poder arrumar o seu território, né? Ou por qualquer outro motivo que seja. Então você pode ver que com a proclamação da República, os estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, todos eles ganharam muito poder. Todo o poder que antes ficava tudo na mão de Pedro I, o imperador, agora não. Agora isso a maioria dos poderes vai para o presidente da República, mas o restante dos poderes todos vai ser dividido entre outros cargos, como o caso do governador, que na época era presidente de província, e por aí vai, entendeu? Então existe sim um número enorme de mudanças. Outra coisa, é uma república presidencialista. Então a gente vai votar, como a gente ainda vota hoje, para escolher o presidente. Ninguém escolheu Dom Pedro como imperador do Brasil. Ele era filho de Dom João VI, que era o rei de Portugal. Na hora que ele vai embora, ele vai lá e declara e ele vira imperador. Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I. Ninguém escolheu esse governante. Foi colocado agora. Agora, no caso, agora não. Agora é uma escolha. Como a gente, há 2 anos atrás, escolheu o Bolsonaro como presidente, gostando, não gostando, votando, não votando, a maioria votou nele. Há 2 anos atrás, Minas Gerais votou e escolheu o governador Zema. Há pouco tempo agora, né, teve eleição municipal, e no caso aqui de Pedro Leopoldo, que é onde eu estou gravando essa aula pra gente, a Heloísa ganhou a eleição. Então, você gostando ou não gostando, foi o povo que escolheu essa pessoa para governar. E não diferente lá do imperador, que ele era como ele era o filho do cara, eu sou gostosão, ele lá e governa e ponto, acabou. Agora não, ele tem que ser eleito. Então, 1889 é proclamada a República, 1891, 2 anos depois, é feita uma nova Constituição. Então, o Brasil tinha uma Constituição de 1824, que é lá de Pedro I. Ele mandou fazer a Constituição, ele outorgou. O que é isso? Ele falou que essa é a Constituição obrigatória. Os senadores não votaram. Ele que falou, eu quero essa Constituição e acabou. Agora, de 1891, que é essa de agora do tema, 2 anos depois da proclamação da República, essa foi os deputados, os senadores vão se juntar para poder fazer essa Constituição, ok? Que definiu essa questão do presidente, da questão da república. Outra coisa, aquela ideia de voto censitário, lá na primeira Constituição, o voto era censitário. O que significa? Para poder votar, Você tinha que ter din-din, cascai, mole, entendeu? você tinha que ter uma renda mínima. Tipo assim, eu não lembro o valor direito, mas você tinha que ganhar pelo menos 100 mil reais por ano. Na época era outra moeda, né? Mas 100 mil reais por ano para você poder votar. Se você não ganhasse isso, você não poderia votar. Isso a gente chama de voto censitário. Com a proclamação da República, isso acaba. Então, qualquer um agora tem direito a voto. Homem, né? As mulheres ainda não vão ter direito de votar. Só vão votar mais lá para frente. Os nossos 2 primeiros presidentes foram militares, né? Que é Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi o vice do Marechal Deodoro. Então, o Marechal Deodoro ele não vai governar por 4 anos, ele governa só sobre 2 e ele acaba abdicando. Então, nosso primeiro presidente vai sair do governo. E o Floriano Peixoto, que era o vice, assume e termina o mandato, que seriam, se eu não me engano, era 5 anos naquela época. E aí, então, esse período dos 2 governos militares a gente chama de República da Espada, né? Faz todo sentido, militar, espada, força, né?
Então, os nossos dois primeiros presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 2 militares, foram os primeiros a governar. Durante esses 2 governos, a gente chama de República da Espada, ok? Aí, a partir de 1894, depois do governo de Floriano Peixoto, ele vai sair do poder e agora entra um civil. O que é um civil? Civil é quem não é militar. É uma pessoa normal que não é do exército. Então, primeiro a ganhar a eleição é o Prudente de Moraes e a partir daí para frente, né, durante um certo tempo, vai só pessoas civis, não militares, que vão governar o país. Vai ter uma lista enorme de presidentes até 1930. Então, de 1894 a 1930, a gente vai ter vários presidentes. Nesse período vai ser muito famoso, Muito famoso. que a gente chama de República do Café com Leite. Por quê? Agora o governo não é mais de militar, agora é um civil, uma pessoa que não é militar que está governando. E os 2 estados mais poderosos da época é Minas Gerais e São Paulo. Né? Minas Gerais, que ainda é famoso pelo leite, né? Que é o nosso famoso queijo, leite, e São Paulo pelo café. Então por que chama período do café com leite? Porque toda eleição, Minas Gerais e São Paulo se juntavam e eles determinavam quem ganhava a eleição. Não tinha que ser necessariamente uma pessoa de Minas Gerais ou uma pessoa de São Paulo. Mas a elite de Minas Gerais e a elite de São Paulo se juntavam e falavam, nós vamos lançar José. E o José ganhava a eleição. Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais eram os estados que tinham mais eleitores, como ainda é hoje. São Paulo, se eu não me engano, são 40 milhões de eleitores, sei lá, não, na verdade é a população deles. Mas a população manda também, né? São Paulo tem 40 e poucos milhões de pessoas, Minas Gerais tem 21 milhões. Esses são os 2 maiores estados até hoje. Então, naquela época, e ainda hoje, já são 2 estados que dão um direcionamento, né, para quem vai ganhar a eleição. Só que naquela época não. Minas Gerais e São Paulo decidiam. Juntava as elites de Minas e São Paulo numa mesa e falava, ei, compadre, quem vai governar o país? E aí, obviamente, vai ter um tanto de gente que vai se colocar, aí eles entram no consenso, não, vai ser José. E José ganhou a eleição. Então, num ano a indicação de Minas Gerais era colocado, 4 anos depois é o indicado de São Paulo que era colocado. Depois 4 ou 5 anos, naquela época, se não me engano, eram 5 anos. 5 anos depois era Minas Gerais de escolher de novo, 5 anos depois foi São Paulo. Então isso chama República do Café com Leite. Era indicação de Minas, indicação de São Paulo. Indicação de Minas, indicação de São Paulo. Deu para entender? Então esse período é muito famoso, cai em muitas provas e é um período muito importante. Por quê? Além dessa questão do café com leite, existe um negócio chamado coronelismo. Sempre que eu falei para você que agora o voto não é mais censitário, o que é voto censitário? Você tem que ter cascaio, din-din, dinheiro para poder votar. Agora com a Proclamação da República não precisa mais. Se você for homem, se eu não me engano, 18, 21 anos, eu não lembro direitinho, mas você podia votar. Então o que acontecia? Cada cidade, sendo ela uma grande cidade ou uma pequena cidade, naquele período, né, 1890, 1900, 1910, 1920, existia uma figura muito importante em cada cidade, que era o coronel, né, que as novelas que todo mundo vê hoje em dia fala coroné. Ô, coroné, coroné. Tem uma novela chamada Cabocla, que minha mãe adora assistir. Tinham 2 coronéis que mandavam na cidade. E era a mesma coisa. Aqui em Leopoldo também era assim, tinha uns 3 coronéis que mandavam na cidade. Então o que acontecia? O presidente de Minas Gerais, que hoje a gente chama de governador, né? O presidente do Brasil, todas essas pessoas, eles iam atrás dos coronéis de cada cidade e falavam, olha, me ajuda aí no voto. Se você conseguir me ajudar a ganhar a eleição, aí arruma cargo, aquelas tretas que sempre tem em política, né? Aí você vai falar, mas professor, como é que esse coronel vai garantir que o cara ia votar? Ele garantia, porque naquela época o voto era aberto. A Constituição da República, né, essa de que eu acabei de falar de 1891, o voto era aberto. O que é voto aberto, professor? Hoje eu quero ir votar. O que eu faço? Eu vou lá na escola onde eu voto, tem uma caixinha que a gente chama de urna eletrônica. Acabou. Ninguém sabe quem eu votei. Você pode prometer para todo mundo, mas é só o que você colocou naquela caixinha que é o resultado. Só que ninguém vai saber. Naquela época não era assim. Ah, você era no papel. Não. Naquela época você chegava na mesa, a pessoa tava todo mundo... Os responsáveis da eleição estavam sentados na mesa, ele olhava para você e falava, ô José, quem você vai votar? Aí você fala, eu vou votar no coronel José. Aí ele vai lá e anota, coronel José. Então todo mundo sabia em que você votou. Esse coronel, ele é o fazendeiro mais importante da cidade. Ou se tem mais de 1, 2 ou 3,
São um dos fazendeiros mais importantes da cidade. Aí chegava pro cara que era funcionário dele e falava, você vai votar no José. E ponto, o cara tinha que votar no José. Por quê? Porque ele dependia do coronel para viver. Ele era funcionário do coronel. Esses coronéis todos tinham um tanto de afilhado. Todo mundo era afilhado dele. Ele era padrinho de todo mundo. Então esse cara tinha muita importância. O dono da lojinha lá precisa do coronel, porque o coronel que vai lá e compra uma tonelada de produto dele para levar para a fazenda. Se o coronel não comprar na mão dele, ele quebra. O cara lá do bar, o coronel chega lá e paga para todo mundo uma dose de cachaça. E aí o pessoal empolga. Você entendeu? Então esse coronel ele tem muito poder na sociedade. Então todos os presidentes, os governadores iam atrás desses coronéis e falam, se você arrumar voto para mim, porque dava para saber que arrumou, aí eu te ajudo assim, eu mando verba, entendeu? Então esse coronelismo ficou juntinho com a política do café com leite. Café com leite, Minas Gerais e São Paulo, Minas Gerais e São Paulo, coronelismo, cada cidade tinha alguns coronéis que mandavam. Tranquilinho, não é? Moleza. Esse sistema vai durar, essa República Velha, né? Vai durar de 1889, que é quando a gente tirou Pedro II, até 1930. Por que 1930? É um outro termo depois que a gente vai ter que trabalhar. Em 1929... Um ano antes de 1930... houve um negócio chamado quebra da Bolsa de Nova York. Lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos quebrou. Quebrou o país inteiro. Saiu quebrando aquela confusão toda. E naquela época, o principal produto que o Brasil tinha para vender era o café. O que os Estados Unidos fez? Não comprou mais café. Eles quebraram, eles não tinham dinheiro para comprar como? Então o Brasil, o principal produto que ele tinha para vender era o café. Ninguém estava querendo comprar o café. Como é que você vive sem dinheiro? Então, em 1929, quase o mundo inteiro quebra, né? A União Soviética não vai quebrar, mas quase o mundo inteiro quebra. Então, em 1929, o mundo quebra. Em 1930, tem eleição. O que acontecia? Estava governando um cara indicado por São Paulo. A gente já aprendeu que se numa época é São Paulo, a próxima é quem? É Minas. Então, em 1930, Minas Gerais fala, eu quero lançar José como candidato. E São Paulo fala, eu não vou te apoiar. Aí Minas Gerais fala, como não vai apoiar? Nós já fazemos isso há muito tempo. 5 anos você, 5 anos sou eu. 5 anos você, hã? Já foi 5 anos você. Agora 5 anos eu. São Paulo vira e fala, olha, é verdade. Olha o Loki aqui, ó. É verdade. A gente está governando há 5 anos, é a vez de Minas Gerais. Só que o mundo quebrou. Ninguém está comprando mais nosso café. Quem tem o poder de governar, direciona a verba. Então, obviamente, se o Brasil está com uma dificuldade financeira enorme, se tiver que escolher qual estado vai mandar, se o presidente é de São Paulo ou segue a ordem de São Paulo, o primeiro dinheiro vai para onde? Vai para São Paulo. E se for mineiro, a primeira verba vai para onde? Para Minas Gerais. E o mundo está quebrado. Então isso faz uma diferença enorme. Então São Paulo fala, esse ano nós não vamos apoiar vocês não. Vocês lançam o seu que a gente lança os nossos. Entendeu? E aí em 1930 vai ter eleição, o candidato de São Paulo vai ganhar a eleição, Minas Gerais não aceita, o candidato de Minas Gerais foi o cara chamado Getúlio Vargas, e aí Minas Gerais vai se juntar com outros estados, vai dar um golpe, e aí Getúlio Vargas toma o poder. E aí Getúlio Vargas vai governar de 1930 a 1945, então dá pra ver com a ditadura. De 30 a 45 são 15 anos. Naquela época cada presidente fica 5 anos, ele ficou 3 mandatos. Naquela época nem reeleição tinha, então ele ficou 3 mandatos quando só podia ter um. Então é uma ditadura, entendeu? Então de 1889 a 1930 a gente chama de República Velha, República do Café com Leite, ok? É isso. Então de 1889 a 1930 a gente chama de República Velha, ok? É a República da Espada, que é os 2 primeiros presidentes militares, e depois deles só vem civis, que é Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais e São Paulo. Entendeu? Que isso a gente chama de café com leite. Então esse período a gente chama de República Velha, que é o tema da aula de hoje. Provavelmente na próxima aula é Getúlio Vargas, que é onde continua o tema. Tranquilo? Molezinha, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.